Um dos maiores segredos escondido por trás da descoberta de um verdadeiro propósito inicia na obediência, e não é fácil obedecer. Por isso muitas pessoas vivem distantes do propósito que Deus criou para elas. E falar sobre propósito é um tema desafiador, mas essa semana o Senhor colocou no meu coração o desejo de aqui no nosso momento devocional falar sobre isso. Então hoje nós vamos falar de propósito e obediência. Eu espero muito que o Senhor fale no seu coração. Seja bem-vindo a mais um devocional. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua semana, sua família, seus planos, projetos, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus. Saiba que Ele está cuidando de você e saiba que Ele é maior do que todos os seus problemas. Então não importa em qual situação, circunstância você esteja, qual momento da sua vida você esteja passando, pode ter certeza que Ele está com você. E quando nós confiamos que Deus está conosco, nós mostramos, ao nosso problema qual o tamanho do nosso Deus e não o contrário, que é aquilo que na maioria das vezes a maioria de nós fazemos quando algum problema chega e bate na nossa porta. A gente mostra para Deus o tamanho do nosso problema e hoje Deus está nos confrontando. Vamos mostrar para o nosso problema qual é o tamanho do nosso Deus. Então, para basear o nosso devocional do dia de hoje, eu quero ler com vocês Marcos, o Evangelho 16, versículo 15, que diz: "E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Eu acredito que uma das maiores perguntas que ecoam na voz e no interno de cada ser humano é: qual o meu propósito? Para que Deus me fez? Para que? Aonde eu vou ser usado? Em que eu vou ser usado? E por muitas vezes eu também cheguei a fazer essas perguntas, e quando eu tive a clareza diante da leitura das Escrituras que existe um propósito geral, uma comissão única e igual para todos os seres humanos, isso se clarificou. E junto com isso, o Senhor atrelou a obediência, que é uma das formas mais bonitas que um ser humano pode glorificar a Deus. Então, muitas vezes a gente acha que glorificar a Deus é apenas erguer as mãos na igreja, diante de pessoas, e essa é apenas uma das formas de glorificarmos a Deus. Mas a nossa obediência ao chamado, ao propósito que Ele comissionou a todos nós, ele se faz necessário. Quando você foge disso, consequentemente você está fugindo do seu propósito. E é isso que eu não quero. É por isso que eu estou ouvindo o Espírito Santo e trazendo para vocês hoje essa reflexão que é muito importante. Então, aqui é o próprio Cristo, Jesus, comissionando os seus discípulos a uma missão especial. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando um projeto, a gente está falando um objetivo, a gente está falando em uma intenção. E na maioria das vezes a gente fica buscando em coisas, Quando o propósito de alguém, o seu propósito, o meu propósito, ele está atrelado em uma só pessoa, que é na pessoa de Jesus Cristo. Então, nenhum ser humano veio ao mundo por acaso. Ele veio com missão especial. E quando nós encontramos Jesus, isso muda a nossa vida para sempre, E quando a gente conhece a história de Jesus que está aqui nos Evangelhos, a gente começa a ter e criar um estilo de vida completamente diferente. E isso, consequentemente, traz uma série de obrigação para nós, porque quando a gente decide seguir a Ele, a gente vê que no final de tudo, Ele deixa algo nas nossas mãos. Ele fala aquilo que nós lemos no início do devocional: ide por todo mundo e pregue
o evangelho a toda criatura. Então o desejo de Deus não é que a salvação pare em nós. E o propósito maior dele é que a gente fale. Então, o ID é uma comissão, é uma missão. O ID, ele é um propósito, ele é um propósito geral. Então, se você ainda não encontrou o seu propósito maior dentro de uma profissão ou de alguma coisa, entenda, já existe um propósito para a sua vida. Qual é? Fazer missão. E falar de Jesus, anunciar os evangelhos, não guardar Jesus só para você. Então, nós vemos que Jesus, quando ele fala pregai o evangelho, ele está dizendo para nós darmos testemunho dele, falarmos dele, anunciarmos as obras dele. Não é tão bom quando a palavra fala no nosso coração, só que o Senhor está dizendo, eu não quero que pare em você, eu quero que isso chegue em outras famílias. Não é tão bom quando a nossa família está na presença do Senhor, então o Senhor deseja que outras famílias também recebam o evangelho, recebam a salvação, recebam ele na sua casa. E você vai ser um instrumento para isso. Por isso eu gosto muito de dizer que a obediência entra, atrelada ao nosso propósito, porque não é fácil. Ler é fácil, agora obedecer e agir é completamente diferente, porque na maioria das vezes a gente ouve o ID pregar o evangelho a toda criatura e a gente fecha os olhos para isso, a gente fecha os ouvidos para isso, ficando e levando dia após dia a nossa vida, a nossa rotina sem obedecer, E a obediência, como eu falei para vocês no início desse devocional, ela é uma das formas mais bonitas que tem de um ser humano glorificar a Deus. Então, quando você entende que obedecer o ID de Jesus é uma das formas de você o glorificar, você pega esses conjuntos de ensinamentos que Jesus já fez na sua vida e começa a partir daí a testemunhar e anunciar o evangelho. Seja por meio da sua vida, como já tem inclusive outro devocional que fala acerca disso, que nós somos uma oferta viva. Não vamos esperar o nosso corpo sentir vontade, a nossa carne sentir vontade, porque ela não sente. A nossa carne ela é tendenciosa a pecar, ela deseja as coisas desse mundo, mas o Espírito, ele que está conosco, o Espírito Santo, ele está o tempo todo a nos lembrar e que nós devemos obedecer. E ele deseja que a gente seja instrumento nesse serviço. Então não diga eu não tenho um propósito, não diga que você não sabe para que Deus te chamou. Ele te chamou para anunciar o seu reino, para anunciar o seu evangelho, para obedecer a sua palavra, testificando, testemunhando, abandonando. Sabe aqueles pesos que a gente carrega nas nossas costas de situações que a gente viveu? Essas coisas elas precisam ser deixadas para trás. E só quando a gente entende isso, a gente consegue viver uma vida leve. Porque são tantos desafios que a vida traz e muitas coisas vão ficando mal resolvidas e elas ficam no nosso passado. E consequentemente, aquilo que a gente não consegue resolver hoje volta e tenta tirar a nossa paz. Mas a palavra do Senhor diz para aqueles que o seguem que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Então nós precisamos entender que se ele tem um fardo leve, nós devemos... Eu esses dias ouvi uma mensagem tão linda, presencialmente mesmo, do pastor Hildo, ele falando que esse jugo é uma demonstração do que acontece no campo, onde um boi bravo é colocado perto, de um boi manso, para que ele seja treinado. Então é como se nós fôssemos representados aqui por esse boi bravo, Quantas vezes na nossa forma de ser a gente age dessa forma, como se ninguém pudesse domar a nossa vida, como se a gente não pudesse obedecer a ninguém, como se a gente não tivesse dono. Não viva assim, você tem um dono. O seu dono é Jesus e ele quer maneirar para você essas dificuldades que você está passando. Entrega a sua vida 100% a Ele. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida.
Porque quando você fizer isso, tudo vai ficar diferente. Então, quando a gente aceita Ele colocar esse jugo leve sobre nós, Ele tira esse fardo pesado que a gente vem trazendo de anos. Então, a gente consegue perdoar, a gente consegue abandonar as crenças do passado, as humilhações que nos fizeram. Por quê? Porque a salvação, ela aconteceu quando Jesus, Ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Então, ali a nossa conta, ela foi paga. Não tem para que mais você ficar se assegurando em coisas, em pessoas. Não, seja livre, seja leve. Confie apenas em Jesus. Ele é o teu melhor amigo. Ele é aquele que está contigo em todos os momentos, aquele que não te desampara, aquele que não te abandona. Ele é aquele que quer te ver feliz, quer te ver sorrindo. Ele é aquele que o tempo todo vai estar de braços abertos para te acolher. Então, eu espero muito que essa palavra tenha encontrado um lugar especial no seu coração. Eu espero muito que você pare, assim como um dia também eu estive nesse lugar, de ignorar o chamado de Jesus e faça da sua vida mesmo um testemunho para os seus vizinhos, para os seus amigos, aonde você for, que as pessoas consigam ver o brilho do Espírito Santo, que elas consigam te respeitar, te amar, te abraçar e da mesma forma você. Porque se um dia você foi curado, hoje o Senhor quer te usar para curar também. E se hoje você se encontra no outro lugar, na outra posição, que é no lugar de dor, no lugar do esquecimento, quem sabe lá no fundo do poço, quem sabe naquele lugar onde você acha que não tem mais saída para você, saiba que hoje ecoa do Senhor, através das Escrituras, dessa palavra, desse devocional que você está ouvindo, através da minha vida, um chamado de Deus para você. Ele está dizendo, o teu propósito, o teu chamado, ele está ligado a anunciar o meu evangelho, a servir, a entregar o teu melhor pro teu irmão. Por que os mandamentos se resumem em 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando assim nós fazemos, nós estamos dando cadência à obediência. Então, por isso que eu coloquei o tema do devocional de hoje, obediência e propósito. Porque quando você obedece ao chamado, tudo vai começar a melhorar na sua vida. Você vai viver um novo tempo, uma nova história. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade adoecida, porque essa sociedade, ela vive mergulhada, submersa no medo, em mundos fantasiosos, filmes, novelas, séries, e elas não conseguem estar na sua realidade. Viva a sua vida, seja intencional ao cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. Seja intencional no abraço, no beijo, seja intencional no orar, no clamar, no pedir, no ajudar, no estender a mão, porque o Senhor conta com você nessa missão. Você é especial para essa obra, e que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua família. Eu quero fazer uma oração por você. Espero que você seja tocado aí do outro lado pelo Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade rica, ímpar, singular, de estar com os meus irmãos em mais um momento devocional. Estamos apresentando, Senhor, esse novo mês que está iniciando, pedindo que seja um mês abençoado para cada um de nós, para nossas famílias. E estamos aqui diante de um tema muito importante, Pai, que é a obediência ao propósito e ao chamado que o Senhor fez a todos nós. Todos aqueles que te aceitaram, todos aqueles que carregam o Senhor. Que nós não possamos guardar para nós, mas possamos, Senhor, levar o Senhor por meio da nossa vida, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós falarmos, em tudo que nós tocarmos. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Nos ajuda a agir com obediência, com intenção, Senhor. Nos ajuda nessa trajetória, nos ajuda nessa jornada aqui rumo às mansões celestiais. Que nós possamos compartilhar o teu ministério, o teu estilo de vida, para que outras pessoas sejam salvas e que outras famílias alcancem salvação. Assim sendo, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Espero que o Senhor tenha falado com você. Me ajude compartilhando essa reflexão, esse devocional com algum amigo que você sabe que muitas vezes está se questionando qual o propósito de vida dele, e
Que o Senhor possa recompensar na sua vida. Um beijo no coração, fica com Deus. Semana que vem nós temos mais devocional.